Olá, tudo bom? Me chamo Miriam, tenho 40 anos e esse é o meu canal, é um canal voltado para mulheres, porém, uma coisa interessante, 42% das pessoas que se inscreveram nesse canal são homens, por incrível que pareça, e isso é muito legal, e isso quer dizer que os homens, né, tem homens sim interessados em mulheres de valor. É, Sejam todos muito bem-vindos, se você não se inscreveu, já se inscreva, tá bom? E hoje o assunto aqui é como passar por um fim de relacionamento sem sofrer tanto. Eita, nós, né? Um fim de relacionamento é algo assim bem doído, né, gente? Mas eu vou passar pra vocês algo, né, que eu vivi e que eu tive assim um processo bem menos doloroso do que os relacionamentos antigos que eu tive, fins de relacionamentos que eu tive no passado, né? E eu quero passar isso pra você que tá passando por esse período, né, que é bem doloroso. Qual a forma que eu aderi pra minha vida que teve um resultado maravilhoso e ainda está tendo. Primeiramente, me apeguei mais a Deus. Me apeguei mais a Deus em todos os sentidos mesmo. Tive mais intimidade com o Senhor, orei mais ao Senhor, busquei mais ao Senhor. Quando eu sentia que estava doendo muito, eu me ajoelhava, eu conversava com o Senhor como se Ele estivesse aqui do meu lado, como se fosse uma pessoa mesmo assim conversando comigo. E eu me quebrantava, falava tudo pro Senhor, pedia pro Senhor tirar aquela dor, aquela angústia do meu coração, me dar um dia mais leve. E eu chorava, me entregava verdadeiramente ao Senhor. E quando eu levantava dali, eu me sentia mais leve. Gente, é surreal. Se você nunca fez isso, faça. Tá passando por esse problema de fim de relacionamento, se aproxime do Senhor. E depois que você levantar dali, se você estiver orando, conversando com o Senhor, derramando, sabe? Derramando mesmo lágrimas, aquela intimidade profunda com o Senhor, quando você levantar dali, você vai se sentir mais leve. Isso é real, tá? Eu passei por isso e esse foi algo assim, isso foi algo fundamental para esse processo. Se apegar ao Senhor. Segundo, não adianta você querer fugir do processo, fugir do período do término, né? Do luto, eles dizem, né? Mas tenha certeza que esse período pode ser menos doloroso para você pode ter certeza. Então, não fuja. O conselho que eu te dou, não fuja disso, você tem que passar por isso. Se eu te falar, você não vai sofrer, eu estou mentindo, você vai sofrer. Porém, você pode sofrer menos. O que eu quero dizer? Você pode passar pelo processo sem se entregar. Porque tem gente que se entrega, se tranca dentro do quarto, chora, vive chorando, não come, não bebe, não faz nada. Então, eu já fiz isso, né, em fim de relacionamento, e hoje eu não sou uma pessoa assim. Eu escolhi não ser assim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer coisas que eu gostava de fazer, até coisas que eu não tinha muito, assim, não tinha muito jeito de fazer e comecei a aderir a isso na minha vida. Por exemplo, ir pra academia, fazer uma caminhada. Se você não gosta de academia, faz pelo menos uma caminhada, uma corridinha. Tenta não ficar ouvindo músicas lentas, músicas que faz você lembrar. Tenta ouvir músicas animadas, agitadas. Gente, é sério, isso dá um renovo. Você fazer uma corrida ou uma caminhada ou ir pra academia, isso dá um renovo, vocês não têm noção. Outra coisa também que eu fiz foi fazer uma planilha. Eu organizei o meu tempo. Por quê? Eu tendo uma atividade durante todo o dia, eu não tinha tempo de lembrar, eu não tinha tempo de sofrer. De vez em quando, né, batia assim uma saudadezinha, lembrava assim, mas logo eu já tinha que fazer alguma atividade. Então, assim, isso tornou o tempo de dor, o tempo daquele período de sofrimento, tornou menos doloroso, entendeu? Então, assim, isso funcionou muito pra mim. E, assim, o intuito de passar isso pra vocês, porque eu sei que muita gente sofre com isso, tá sofrendo hoje com isso, sabe? Então, assim, é uma forma, gente, sério, só faça. Só faça isso que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu também, algo que eu aderi a fazer na minha vida é ir na praia, ver o pôr do sol,
Também de dia, né? Curtir uma prainha, um solzinho, mas assim, algo que eu fiz muito foi ir ver o pôr do sol, caminhar na praia à noite. Escolha uma praia movimentada, tá? Que pode ser perigoso. E, gente, eu lembro que a primeira vez que eu saí sozinha, depois desse término, foi na praia. E eu lembro, assim, que eu me derramava em lágrimas ali, conversava com o Senhor Jesus. E foi a primeira vez que eu tive uma intimidade tão grande com o Senhor. Foi aquele momento que eu senti que o Senhor falou comigo, naquele momento. E eu saí dali com uma leveza tão grande, sabe? Tão leve. Porque realmente eu entreguei todo aquele sofrimento pro Senhor e falei com o Senhor: tira essa angústia do meu coração. Eu não quero sentir essa angústia, eu não quero sentir essa angústia. Eu sei que eu tenho que passar pelo processo, mas eu não quero sentir essa angústia, essa vontade de morrer, sabe? Que pra mim nada fazia sentido. E eu saí de lá muito mais leve. E aí eu vi que o Senhor realmente ele transforma, né? Se a gente se entregar realmente, se a gente ser sincera, abrir o coração, o Senhor vai transformar nossas vidas. E é isso que eu queria estar aqui passando para vocês. Eu tô assim até um pouco emocionada, porque assim, o Senhor tem feito tantas coisas na minha vida, tantas coisas maravilhosas. E hoje eu entendo que o fim desse relacionamento, que era tão maravilhoso, tão recíproco, tá, sabe? Tava tão feliz. E quero deixar claro que o fim do relacionamento não foi nada se devido traição, esse tipo de coisa, agressão, não foi isso. Foi outra coisa que eu vi que era realmente o momento de finalizar, porque não era o momento da gente continuar esse relacionamento, porque a gente precisava se curar primeiro, né? Então, mas eu tenho certeza que Deus me colocou na vida dele e colocou ele na minha vida com algum propósito. Tudo tem um propósito, isso eu tenho certeza. E por causa desse fim desse relacionamento, que eu me tornei uma mulher de valor. Eu sei que eu tenho que aprender muito, muito, muito mesmo. Espero aprender com vocês aprendam comigo também, que a gente possa trocar experiências. Inclusive, comente aqui sobre o fim do seu relacionamento, como que foi. E eu tenho certeza que o fim desse relacionamento foi, foi o motivo de eu me tornar a mulher que eu estou me tornando, sabe? A mulher mais próxima de Deus, a mulher que se valoriza. Eu me valorizo muito, 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 muito. A minha vontade, logo no início, era de ir correndo lá, abraçar ele, né? E falar pra gente continuar e tal. Mas eu entendi que não era o momento. Que Deus precisava trabalhar na minha vida e na vida dele, né? E se a gente voltar um dia, nós vamos estar totalmente transformados. Eu não sei quais os planos do Senhor, né? Eu não sei se um dia nós vamos voltar, se vai ser daqui um mês, 2 meses, 2 anos, 10 anos, não sei. E não sei se o Senhor está preparando uma outra pessoa para mim, eu não sei. Só sei que foi propósito do Senhor ele nos unir e ele nos afastar. Isso eu tenho no meu coração, isso eu tenho certeza. Porque eu só me tornei a mulher que eu sou hoje devido ao esse término de relacionamento. Então, acredito que tudo tem um propósito. E assim como o término do seu relacionamento também tem um propósito, se você está sofrendo hoje, tem um propósito. E pode ter certeza que o Senhor ele quer que você tenha mais intimidade com Ele, quer que você seja mais próxima dEle. Então, assim, não existe ninguém, você pode conversar com qualquer pessoa, mas não existe ninguém melhor que o Senhor Jesus, que você converse, que vai trazer uma leveza para sua alma, para o seu coração. Não existe. Então, se torne uma mulher de valor, comece a se valorizar. Não vá atrás de ninguém, deixe o momento dele, deixe, independente do que ele fez, deixe no momento dele. E se cure seu coração e trabalhe em você. Volto a dizer, faça atividades físicas, faça um cronograma das suas atividades, o que você vai fazer durante o dia. Um período que eu vou parar para ler a Bíblia, ou ler um livro, o período ali que eu vou de tal hora até tal hora, eu vou estar mais próximo dos meus filhos, talvez você tenha filho, né? Não sei, de tal hora até tal hora eu vou me ajoelhar para fazer uma oração, de tal hora até tal hora eu vou fazer uma receita nova. São coisas, gente, que mudam totalmente nossa vida. Então, assim, eu aderi isso, tenho o cronograma todinho, escrevi e colei na parede da minha cozinha. E todo dia eu leio aquele cronograma para não esquecer. Eu tenho o horário de acordar, tenho o horário de dormir. E é isso, tem o horário para eu não fazer nada, ficar tipo deitada no sofá assistindo minha série. Então,
Isso fez com que eu ocupasse a minha mente e esse período está sendo mais leve, muito mais leve para mim. E acredito que vai ser um período muito mais leve para você também, se você aderir a isso, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça, se valorize antes de valorizar qualquer outra pessoa. Se coloque em primeiro lugar na sua vida. Claro que nós temos que colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Mas eu tô falando de questão do humano, do ser humano. Não coloque ninguém em primeiro lugar. É você que tem que estar em primeiro lugar. Se cure, se renove.